estamos iniciando o programa Espaço Livre e hoje nós temos um convidado muito especial por sugestão dos nossos telespectadores. Estamos aqui hoje com o pastor Alexandre Souza. Ele trabalha em missões, onde ele pode acompanhar dezenas de igrejas no Nordeste. Ele já ministrou em mais de 20 estados no Brasil. E nós vamos conhecer agora Pastor Alexandre. Prazer recebê-lo aqui no programa Espaço Livre. Prazer meu, Glória Fritoli. Obrigado aí por atender, a solicitação da TV Clique Brasil. Pastor Alexandre, deixa eu ouvir um pouquinho da sua história. Muito bem, Glória. Primeiro, é uma alegria poder estar aqui no seu programa, no Espaço Livre, poder falar com os seus telespectadores, E eu sou Alexandre Souza, como você bem já apresentou, sou casado com a missionária Ana Paula há 24 anos, vamos completar agora. Maravilha. Temos 3 filhos abençoados, Um de 16, outro de 18 e outro de 20. Atualmente estamos aqui morando em São Paulo, mais precisamente na cidade de Guarulhos, e ajudando a obra de Deus ali na Adebrais, Vila Sabrina, onde estamos ali trabalhando para Jesus. E são muitos anos de estrada, 25 anos ministrando, fazendo missões no Brasil e alguns países, levando Jesus aí, levando o Evangelho a todas as pessoas. Que maravilha! E me diz uma coisa, os seus filhos também te acompanham na igreja? Todos são evangélicos? Graças a Deus. Hoje, podemos dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temos os três são, não só estão na igreja, são evangélicos, mas como vivem envolvidos, Até porque nós sempre os incentivamos a se envolverem, a estarem na ativa em suas respectivas igrejas. Sim, isso é muito bom. E eu vi aqui que o senhor tem especialização em missiologia e atua como palestrante de casais, lideranças eclesiástica, e além de bacharel em teologia, e também tem conhecimento geral, empresarial. É isso mesmo? Exatamente. Pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de fazer seminário muito cedo, acho que em 98 eu fui e estudei no sistema internato. Vivi na escola durante 6 meses, o que se faz em 4 anos. Eu fiz em 6 meses juntamente com a minha esposa e ali ficamos. Esse período era no Rio de Janeiro, na época, a escola, e era um bacharel em teologia com especialização em missiologia. Que missiologia é uma das áreas que muito me fascina, porque é exatamente essa tarefa que Cristo deixou para a igreja. Sim, eu até já ia pedir para o senhor definir o que é a missiologia e qual é o conceito da missiologia. Então vamos lá. Missiologia, para a Glória e para os que estão nos assistindo, pelo próprio termo, de teologia, logos, estudo, tratado e missão, missiologia é o estudo das missões. Literalmente falando, uma definição bem básica. É o estudo das missões. Entendi. Conceitualmente falando, é a matéria que estuda a história de missões, não só as histórias bíblicas, como as histórias extrabíblicas. Missões no Antigo e no Novo Testamento e missões em toda a história da humanidade. Sim. Por falar em missões, eu já ouvi muito falar em missões, mas pouco se extrai dessa palavra. O trabalho missionário, missões, é feito em outros estados, países, dentro da igreja? Como que funciona? Glória, missões, ele é uma atividade, digamos que universal. Na grande comissão, que nós encontramos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos dos Apóstolos, sim, Cristo deu um direcionamento. Quando ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão da igreja ela é uma missão simultânea. Ela pode ser feita na rua que moramos, no bairro, nas cidades, nos estados, nos países, universalmente e ao mesmo tempo. Quando eu digo ao mesmo tempo é que não precisa ser progressivo, não deve ser progressivo. Não posso esperar primeiro evangelizar Jerusalém, que seria aí meu bairro, para depois que eu terminar meu bairro ir avançando. Não, eu posso estar fazendo um trabalho no meu bairro, ao mesmo tempo surgir um convite e fazer em outro país, em outro lugar.
Tá. Então, o que eu entendo é missões, fazer missões, é levar a palavra de Deus, é levar Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. É isso? Exatamente. Uma definição que eu gosto muito de missão, porque missão é o ato ou o efeito de enviar. Sim. Então, missão é alguém sendo enviado a algum lugar por um determinado tempo para fazer alguma coisa. Essa alguma coisa entendemos que é a pregação do Evangelho. Então, missão, o que seria, uma definição bem interessante, tornar Cristo conhecido. Aonde existe um coração com Cristo, ali tem um missionário. Aonde existe um coração sem Cristo, ali tem um campo missionário. Tá. E missionário, qualquer um pode levar a palavra ou a pessoa tem que ter lá aquela consagração, uma consagração ao ministério para levar a palavra, ou qualquer um, a partir do momento que se rendeu a Cristo, né, ele pode fazer esse trabalho? Glória, uma pergunta interessante. Existem duas chamadas, a chamada universal e a chamada específica. Entendemos por chamada universal aquela de Marcos 16 e 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus deu essa chamada, ele estava já de assunto aos céus e havia ali em torno de 500 discípulos. Então todos nós somos chamados para fazer missão. Mas existe a chamada específica, né? Para você que está em casa, o que seria essa chamada específica, né? Algumas pessoas, né, diretamente Deus se revela para que eles façam uma obra, realizem um propósito divino em um determinado lugar, às vezes por um tempo. Então existe essa chamada universal e a chamada específica. Uma coisa importantíssima para responder a sua pergunta mais diretamente é que é necessário ter a convicção da chamada. Isso é fundamental. Na verdade, o que nos segura, o que nos sustenta, porque ser missionário é estar à disposição de vários problemas, de vários riscos, de várias necessidades e privações. Então, você precisa ter convicção da chamada, porque é a convicção da chamada que nos sustenta naquele lugar, por mais difícil que ele seja. Então, eu vou dizer aqui uma só resposta que é necessário para realizar essa missão. Convicção da chamada. E aí, claro, as outras coisas vêm depois, né? Preparo, estudo, lealdade ao ministério que congrega, fidelidade a Deus e a sua palavra, um cabidal de coisas. Também cabe aí, acho que a palavra renúncia, né? Que para fazer missão, para se tornar realmente um missionário, deve renunciar a muita coisa, né? Glória, a palavra-chave do cristianismo é renúncia. E o que é que significa renúncia? Abrir mão. Então, todo aquele que renuncia, ele abre mão. Hoje, um missionário que não é missionário na sua própria terra, eu tenho um primo, por exemplo, vai estar aqui em agosto, no Brasil. Ele, há 8 anos, é missionário na África. Então, o que é renúncia nesse sentido? Abrir mão da família, abrir mão de um trabalho, abrir mão de uma série de coisas em troca de ir atrás de alguém que ainda não conhece Cristo. Muito interessante. Está muito bom. Eu estou sentindo uma coisa diferente, gente. É muito gostoso falar desse Deus. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos já já. Não saia daí. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Olá, voltando aqui com o segundo bloco do programa Espaço Livre e dando continuidade aí à nossa entrevista que está muito boa, está calorosa. Vamos lá, pastor Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou aqui para mim que o senhor ministrou em mais de 20 estados do Brasil e assim, pastoreando igrejas no Nordeste. Como se deu? Vamos lá, Glória e os nossos telespectadores aí do Espaço Livre. Eu vivi esses dois momentos. O momento de exercer o ministério
de uma forma itinerante, porque na verdade não existe essa chamada de itinerante. Existe o ministério que Deus nos deu e nós temos duas formas de exercê-lo. Ou itinerantemente, ou num local fixo. Então eu tive a experiência de fazer das duas formas, tanto de forma itinerante como de forma fixa. Pastoreamos quase 20 igrejas no estado, alguns estados do Nordeste, e ministrando a palavra em congressos, em simpósios, em eventos em geral, em muitos estados, né? Acredito que os últimos 6, 7, são 21 estados, 6 estados que ainda nós não fomos. E não foi fácil a itinerância na época que eu comecei, principalmente porque hoje nós temos a força da mídia, né? Hoje nós temos algumas coisas ao nosso favor. Mas quando eu iniciei que celular, esquece, né? E redes sociais que hoje ajudam muito na propagação, na divulgação do nosso trabalho também, nós não contávamos com isso. Eu lembro até que eu cheguei a gravar na época, as pessoas queriam ouvir as minhas mensagens, então eu gravei fita cassete, eu escrevi muita apostila, né? Eu lembro que a primeira capa da apostila que eu fiz, eu tinha uma apostila sobre um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e essa capa foi desenhada à mão por um amigo meu que era desenhista, né? E o trabalho de apostila a gente ia ministrar e distribuía para os irmãos, né? Era uma forma que a gente tinha de abençoar o nosso ministério e abençoar a vida das pessoas. Então foram muitas experiências nessas viagens, que o tempo aqui é com certeza insuficiente para a gente relatar. Mas tivemos a grata satisfação de exercer o ministério dessas duas formas, de uma forma itinerante e de uma forma fixa. Hoje, apesar de congregar, sempre a gente atende alguns convites, né, algumas viagens quando possível. E hoje tem muito mais facilidade que antes, né? Na sua época ainda era a época da carta, quem sabe aí um Sedex, quem sabe aí um correio eletrônico, né? Eu lembro, Glória, interessante isso, você telespectador, que alguns talvez que estejam nos assistindo não pegou esse tempo, né? Outros sim. Mas eu me lembro muito de um meio de comunicação que era muito usado, que era o telegrama, né? Era muito usado o telegrama para oficializar convites, para mandar mensagens, né? Então, assim, hoje nós temos todo esse arsenal, todas essas ferramentas ao nosso favor, e eu diria até que não há desculpa mais para se dispor, porque às vezes hoje, se você sair de casa, você teve um ambiente, teve um quarto, teve uma sala, você liga uma câmera e você consegue se comunicar com o mundo, né? Agora isso não nos isenta, né, do ide e pregai, do sair das 4 paredes e do sair das câmeras e ir para as ruas. Não isenta da responsabilidade real, né? Que é ir em busca, que é ir atrás, que é ir buscar vidas, que é ir levar a palavra. Não é verdade? As mídias sociais, as redes sociais, a tecnologia, ela não conseguiu ainda, e talvez acho difícil conseguir, de transmitir o mesmo sentimento que um abraço transmite, que um aperto de mão transmite. Então nada substitui esse calor humano, de você chegar no local, pegar na mão, dar um abraço, né, e manifestar o amor de uma forma mais próxima e fisicamente demonstrar o amor. É verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar, a partir de quando despertou em sua vida o interesse de se dedicar a este chamado, que é um chamado maravilhoso? É verdade, eu acho muito lindo. Vamos lá, tudo começou na verdade logo quando eu abracei a fé cristã. Isso foi no ano de 1994, eu tinha 18 anos, estava saindo de uma adolescência conturbada, drogas, prostituição, e abracei a fé cristã, e 3, 4 meses depois o meu pastor me procurou e disse que o Senhor tinha dado uma orientação a ele, de que o bairro que eu nasci chama-se Pan-Americano, em Fortaleza. E ele disse essas palavras: o Senhor me revelou que vai te mandar do Pan para as nações. Então, a partir daquele momento, 3, 4 meses, despertou. 6 meses eu já estava ajudando um pastor na abertura de uma igreja, numa cidade por nome de Tianguá, já divisa com Piauí, Ceará e Piauí, e abrindo a igreja a partir do nada, de porta em porta, alugando um prédio, começando o trabalho evangelístico e missionário propriamente dito. Então iniciou aí. O senhor falou em drogas, o senhor foi viciado em drogas? Durante 4 anos da minha adolescência, de 14 aos 18 anos, foi essa
essa vida que eu levei. Como que você teve a libertação das drogas? Então, no meu caso especificamente, essa limpeza, essa libertação veio sem clínica de reabilitação, muito embora entenda que hoje tem um valor tremendo, né? A gente apoia alguns trabalhos dessa natureza, mas na época não era muito comum essas clínicas. Então eu te digo que foi assim, fui à igreja, ouvi a palavra, fiz um pacto com Deus naquele dia, era uma noite de sábado, como hoje é sábado, e de lá para cá são 25 anos limpo das drogas. Gente, olha que impressionante. É impressionante. Às vezes a gente ouve, né, pessoas falar que foi liberto da droga, que Jesus libertou, que aconteceu um milagre, mas eu estou com um milagre aqui na minha frente. Exatamente. Realmente, viu? São muitos livramentos. Realmente é milagre, porque não é fácil libertação de vícios, de drogas, ser curado. Na verdade, às vezes o medicamento, a pessoa se intoxica de tanto tomar medicamento e não se resolve. E olha aí, você foi liberto pela palavra de Deus. Exatamente. E eu recebi um convite, um cartãozinho para um culto, olha que coisa, um culto missionário. 26 de março de 94 era a data daquele culto. Ele foi chamado um convite num culto missionário e hoje ele é um missionário. Olha que coisa importante. Muito interessante. São as jesuicidências, como se fala, né? E deixa eu te perguntar, como foi o início de ser um missionário e quais foram as maiores recordações? Todo início não é fácil, em nenhum projeto da vida, seja material, espiritual, ministerial. Então foi difícil. Como eu falei, como nós não tínhamos a mídia, avião, passagens caras, as igrejas que a gente ia não tinham tanto recurso para nos enviar as condições necessárias. Muitas vezes eu paguei passagem do meu bolso para ir abençoar a vida de alguém. Faço isso até hoje, se assim for preciso. Pra você ter uma ideia, teve uma das oportunidades que eu tinha um convite para ir para uma cidade, é uma história até engraçada, mas que eu vivi isso. Uma cidade, e naquele dia eu não tinha provisão para ir. E eu tinha uma galinha caipira no quintal da minha casa. E eu peguei aquela galinha caipira e levei para a vizinha e perguntei se ela queria comprar aquela galinha para me fazer uma viagem missionária. E ela comprou a galinha, me deu dinheiro, eu viajei e passei uma semana abençoando aquela cidade. Então, não é tão fácil, mas é gostoso. Lucas 22:35 diz assim, disse Jesus: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou alguma coisa? E os discípulos responderam, nada nos faltou. Só que tem um detalhe, para responder a segunda pergunta que você fez. As recordações são as melhores possíveis. Muitas curas, muitas libertações, salvações. Não vou ter como separar uma aqui, porque são muitas. Mas olha, muita gente que se decidiu na rua, muitas experiências assim marcantes, pessoas que estavam desenganadas do médico, foram curadas. Muita gente vindo a Jesus, renovar a aliança com Jesus. Então a gente viveu, a minha recordação dessa época da itinerância, que eu vivia mais, digamos assim, e de uma forma mais disponível para isso, foi um tempo que eu vi muita coisa ser feita. Tenho boas recordações desse tempo. Gratificante essa conversa, esse bate-papo, mas nós vamos para o intervalo comercial e voltamos logo. Não saia daí. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Voltando aqui para nosso bate-papo, vamos continuar aqui com as perguntas. São muitas perguntas, as respostas maravilhosas. Eu estou emocionada e a plateia aí está emocionada também aqui com esse bate-papo nosso. Deixa eu te perguntar, atualmente como tem sido o avanço na sua trajetória e transformar e orientar pessoas para os seus próprios objetivos? Vamos lá, objetivo.
Objetivo e propósito. Vamos pensar nessas duas palavras. Hoje, o que mais, não vou dizer gasto o meu tempo, mas o que mais disponibiliza o meu tempo hoje é para despertar propósitos. Porque eu entendo, eu compreendo que não há ninguém sem propósito. Ninguém foi chamado simplesmente por passar por essa terra e não construir nada. Algum propósito nós temos nessa vida. Só que as pessoas ainda não estão, muitas delas ainda não acordaram para esse propósito. Então hoje eu tenho como um objetivo pessoal, onde eu for, despertar esse propósito, acordar esse propósito. Tem muita gente boa nos assistindo agora, que talvez ainda não respondeu aquelas perguntas básicas, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu estou indo, né? Então, a Bíblia, ela desperta esse propósito. Então, eu me propus, de uns anos para cá, a trazer uma palavra que dá, permita essa expressão, Glória, uma palavra que dá um choque. Tem muitas pessoas que precisam desse choque de realidade, que ainda não acordaram para o seu propósito. Então, hoje eu estou exercendo meu ministério, avançando neste desafio de despertar propósitos. Se eu estiver em um lugar palestrando ou pregando em um culto e alguém ao terminar, não me procurar e falar, fui despertado por sua palavra, é como se eu não tivesse falado nada naquele dia. Interessante, né? Muito interessante. Eu vou te trazer aqui ainda para falar sobre propósito. Realmente o que mais às vezes nós vemos hoje, a pessoa às vezes ela tem umas condições pessoais boas, né? A pessoa está na mídia, mas a pessoa está como se fosse morta, ela não tem propósito de vida, ela não tem ânimo, de repente é o que está faltando. Não é verdade? Ser alcançada por objetivo que a pessoa ainda não sabe qual é. Qual é o seu objetivo, o porquê está aqui, porquê nasceu, porquê está vivendo. Eu tenho encontrado muitas pessoas, né, dia a dia, que falam isso, eu não sei porquê eu estou aqui. A pessoa não tem propósito de vida. Uma coisa interessante, dentro do que você está falando, Glória, alguém sabiamente já disse que você passa a morrer quando você deixa de sonhar. Então perdeu essa qualidade que temos de ver o futuro, de visualizar o que está por vir, é perder a expectativa de vida, né? Eu sempre falo essas frases na minha palestra e levo também para o trabalho, onde eu trabalho, que é na área comercial, sempre levo isso para as pessoas. Veja o futuro e faça dele a sua morada. Interessante. E deixa eu te perguntar, como que o senhor vê a preparação de novos líderes para fazer missões hoje? Vamos lá. Eu vejo como algo emergente ou emergencial, necessário, eu diria até que indispensável. A grande comissão tem 3 verbos interessantes. Marcos 16, Mateus 4,19. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Lucas 24:49. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. Então olha as 3 palavras que aparecem. De Mateus a gente tira vinde. De Lucas a gente tira ficai. E de Marcos, ide. Então essa é a sistemática da missão. Vinde, ficai e ide. Tem gente que ao vir já quer ir, mas entre o vir e o ir existe o ficar. Esse ficar é o preparo. Nossa, interessante, muito interessante. Como que o senhor vê a pregação do evangelho no Brasil hoje? Eu vejo com preocupação. Me assusta o número de pessoas descomprometidas. Eu estou falando de pessoas descomprometidas, pessoas que levam essa palavra com o real propósito de se pregar o evangelho, que é levar as almas para Cristo. Mas uma coisa que é louvável é essa expansão que o evangelho ganhou no país. Então hoje muitos pregadores, tem muitas pessoas que realmente estão levando a Cristo a sério, estão levando o evangelho a sério, é o lado bom da coisa. Mas me preocupa toda vez que eu vejo, por exemplo, alguém pregando um reino terreno e não o reino eterno, né? Levando as pessoas a crer simplesmente de que a vida é aqui e aqui acaba, esquecendo de que existe uma vida eterna e que o maior propósito nosso é trabalhar para essa vida eterna. Então eu vejo assim, há muitos pregadores bons,
Acredito até, Glória, que o Brasil, as igrejas brasileiras estão precisando de mais pregações expositivas. Só que nós temos poucos pregadores de pregação expositiva, porque é uma pregação que dá mais trabalho de ser preparada. Mas há uma necessidade disso, porque a pregação expositiva é aquela realmente que é uma mensagem, que vai trazer uma mensagem de confronto, vai exigir muito que o pregador conheça a Bíblia, mergulhe na Bíblia, pegue ali cada detalhe do texto e transfira aquilo para o povo. Então, assim, tem bons pregadores, me preocupa esse lado financista de alguns, me preocupa, e me preocupa a questão da igreja não estar dando valor a essa mensagem expositiva. Sim, acho que o que eu entendi, hoje tem muitos que ministram, que pregam a palavra pelo lucro financeiro e outros pelo compromisso, é isso? Exatamente. Em Lucas 10, quando Cristo faz a peneira missionária, ele diz para os discípulos assim, ó, não levem bolsas. Por que ele mandou não levar bolsas? Porque ele estava combatendo esse sistema ou esse sentimento financista que alguns têm. Gente, ele é muito sábio. Ele é muito preparado para as respostas, né? Olha, eu estou fascinada. Jesus da nossa vida. Estou fascinada com as suas respostas. E deixa eu te perguntar, como que estão os seminários hoje? Você acha que seminários, eles estão formando líderes para missões, líderes para pastorear em igreja, líderes para cuidar de vidas? Como que o senhor me explica isso em relação ao seminário? Vamos lá. Outra preocupação que eu tenho, porque quando eu entrei no seminário há 21 anos atrás, nós saíamos do seminário, talvez a culpa não seja do seminário, nós saímos do seminário com o desejo de ser um missionário. A gente queria ir na minha época era a Índia, era a Rússia, que ainda tinha aquela cortina de ferro, então a gente queria ir para esses lugares mais difíceis. Hoje as pessoas vão para um seminário para ser um pregador itinerante, para pregar nos grandes movimentos pentecostais do país. Certo? Então isso me preocupa. Acho que hoje existem mais acadêmicos do que realmente pessoas que foram tocadas pela palavra para ser um obreiro ativo na obra, né? Uma coisa interessante, a pergunta é muito interessante, é muito ampla até. Precisamos entender que o estudo da palavra não é para aumentar somente os meus conhecimentos. Eu estudo a palavra para que eu seja mudado. Então tem muita gente entrando no seminário para ampliar os seus conhecimentos. Mas o propósito de estudar a palavra, de fazer teologia, é ser mudado por aquela palavra e aquilo que eu recebi, levar para outros. Então assim, hoje eu acredito que existem mais acadêmicos, estou falando no campo da universidade. Tem mais acadêmico do que propriamente alguém que sai de lá convicto da sua chamada. Com algumas exceções que são os seminários fundamentalistas. O que são seminários fundamentalistas? São aqueles que pertencem a determinadas igrejas e eles formam já os seus membros para pastor, para determinados propósitos. Então ali ele já sai com aquela missão de dar continuidade ao seu ministério. Que interessante. O nosso bate-papo está muito interessante. Pastor Alexandre, o senhor é um homem muito sábio. Amém. Nós estamos felizes em receber o senhor aqui. É uma pena que o programa é um pouco curto, mas não vai faltar a oportunidade de o senhor estar aqui. Eu quero fazer os meus agradecimentos ao senhor. Obrigada por atender aí o convite da nossa produção. Tá? Eu creio que até breve o senhor vai estar aqui de novo em um bate-papo, junto aí com outros líderes, né, religiosos, líderes evangélicos, para a gente estar num bate-papo e um assunto mais profundo. Um assunto que nós vemos aí que a sociedade realmente está precisando. E nós vamos terminando o nosso programa aqui. E nosso telespectador, com certeza, que pediu para que trouxesse aí um pastor, com certeza ele deve estar muito feliz com as perguntas e as respostas. Inclusive eu fiz algumas perguntas aqui
o qual foi solicitado por eles. E você também tem a oportunidade de dar aí sugestão, qual é o segmento que você quer que nós trazemos aqui no nosso programa. Você pode acessar aí o nosso Instagram, o pessoal Glória Fritoli Oficial, o Facebook Glória Fritoli @uol.com.br e também o nosso WhatsApp é o 11 99108 5143. Vai passar aí abaixo do seu vídeo, 11 9108 5143. Pastor Alexandre, pode fazer suas considerações finais, por favor? Glória Fritoli, é um prazer, uma alegria. Fiquei felicíssimo de poder participar do teu programa, Espaço Livre. A toda a galera aí da TV Clique Brasil, nossos agradecimentos. E deixar uma mensagem ao nosso telespectador, né, que há essa urgência. Hoje o assunto foi missões, nós temos aí palestras de casais, de liderança, outros assuntos que a gente sempre aborda, mas hoje, como o trabalho foi, o propósito foi missões, eu quero te pedir, em nome de Jesus, desperte esse sentimento missionário, porque a igreja brasileira está precisando desse despertamento. Deus abençoe vocês e nos acompanhe também nas redes sociais, tem lá PR Alexandre Souza, né, o nosso Instagram, e eu tenho certeza que sempre tem uma mensagem de Deus lá para o seu coração. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Glória. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês!